Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, um podcast para falarmos sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é Tudo o que se transforma converge. Zhuangzhou, ou Zhuangzi, como ele é conhecido, foi um filósofo taoísta que viveu mais ou menos no quarto século antes de Cristo. Ele não é o primeiro filósofo mais importante do taoísmo, mas ele é com certeza um dos mais influentes, porque ele tentava explicar Tao, que é um conceito extremamente abstrato e difícil de entender. A primeira regra do taoísmo é que Tao que pode ser descrito não é Tao, ou todo Tao que é narrado, que é explicado, deixa de ser Tao, porque Tao é uma coisa tão magnífica, tão além da compreensão humana, que se a gente conseguir traduzi-lo em palavras ou conceituá-lo, ele deixa de ser Tao. Já não estamos mais falando do Tao, estamos falando de um conceito, de uma interpretação. E Zhuangzi, então, ele tenta explicar Tao e explicar as implicações da relação de Tao com o universo, com o mundo e com os seres humanos através de parábolas. Ele escreve um livro cheio de histórias, cheio de contos e de parábolas e de conversas também que ele teve com amigos dele, tentando contar as implicações dessa relação entre o Tao e tudo que a gente enxerga. Tem um capítulo no livro do Zhuangzi que é muito importante e chama Como Nivelar Todas as Coisas. E é a teoria de Zhuangzi sobre o equilíbrio do universo, ou o equilíbrio de todas as coisas. E eu vou ler para vocês hoje o último parágrafo desse capítulo. Há algum tempo, Zhuangzhou sonhou que era uma borboleta voando. E a borboleta sabia que estava satisfeita e contente enquanto voava. E por estar tão satisfeita e contente, ele se esqueceu de que era o Zhou. Mas de repente, ele acordou e percebeu que era inevitavelmente ele mesmo. Mas aí ele já não sabia se era o Zhou sonhando em ser uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando em ser o Zhou. Entre o Zhou e a borboleta há uma diferença inapagável. E a isso nós damos o nome de a transformação das coisas. Esse capítulo, a nivelação de todas as coisas, ou a teoria sobre o equilíbrio de todas as coisas, ele começa com uma conversa entre dois personagens, um homem chamado Ziqi e um homem chamado Ziyou. Diz a história que um dia Ziqi estava sentado, encostado numa mesinha, em estado meditativo e contemplativo, olhando para os céus. E de repente, Ziyou vem perturbá-lo com perguntas. Ziyou percebe que ele está pensativo, meditativo, e chama ele, fala: mestre, eu nunca te vi dessa forma, eu nunca te vi nesse estado de contemplação tão profundo. E ele começa a indagar Ziqi sobre o que está acontecendo. E a verdade é que Ziqi ficou um pouco incomodado com as perguntas de Ziyou. Ele estava num estado meditativo tão profundo que quando ele volta em si, ele diz para o Ziyou que ele tinha acabado de esquecer de si mesmo. E ele foi incomodado pelas perguntas do Ziyou. E ele acrescenta, falando para o seu colega, para o seu discípulo, que essas perguntas, esses questionamentos eram perguntas importantes e eram perguntas boas, mas que Ziyou não entenderia. E ele não entenderia por quê? Porque ele nunca tinha ouvido
os sons dos homens, e mesmo que ele tivesse ouvido os sons dos homens, ele nunca tinha ouvido o som da terra, e mesmo que ele tivesse ouvido alguma vez o som da terra, ele nunca definitivamente tinha ouvido o som do céu. E a partir daí, Tian Ren He Yi, que é a junção do céu e do homem, se torna o tema do capítulo inteiro. Zhuangzi também é conhecido como o filósofo taoísta que mais tocou no tema da liberdade. O que é liberdade ou o que faz o ser humano ser livre eram temas recorrentes nas histórias de Zhuangzi. Inclusive, tem uma história de que Zhuangzi diz que um dos seus amigos, um cara chamado Liezi, ele tinha conseguido voar. Então, por isso, muitas pessoas consideravam ele como o homem mais livre do mundo. E aí Zhuangzi dá uma desdenhada do Liezi, falando que, bom, ele não é totalmente livre. Ele está voando porque ele se apoia nas nuvens. Então, convencer Zhuangzi de liberdade, ou tentar explicar a liberdade para ele, não era uma coisa muito fácil também. Ele discutia muito com seus amigos exatamente sobre esse tema. E nesse capítulo, o padrão de pensamento é o seguinte: a liberdade do homem, ela está necessariamente atrelada com o seu processo de transformação dentro do universo. E essa transformação não é solitária, ela não é individualista e não é desconectada de todo o resto. Muito pelo contrário. Na verdade, Zhuangzi, ele entendia que a liberdade do homem começava com o entendimento de que nós fazemos parte de uma transformação cósmica. Na verdade, um processo de transformação cósmico. Algo que é além de nós e algo que nos puxa para dentro dele. No epílogo, quando ele fala sobre o sonho de ter sido uma borboleta, ele faz uma distinção entre ele e a borboleta. Ele não diz que a borboleta é algo somente ilusório ou que acontece, que existe somente em seus sonhos. Muito pelo contrário, ele diz que a consciência da borboleta existe, ela é objetiva e ela é diferente de mim. E é conseguir enxergar a borboleta pela borboleta que me ensina o caminho para entender como que todas as coisas que estão se transformando juntas. Então, Zhuangzi, ele não explica teoricamente como que todas as coisas estão se transformando, quais são esses estágios. Mas ele fala que o universo está em transformação e nós estamos em transformação com ele. Na verdade, um dos pensamentos taoístas mais importantes é a ideia de que para a gente reformular, para a gente resolver os problemas da nossa sociedade, para a gente consertar as coisas como elas estão, basta a gente observar as leis da natureza e aplicá-las na sociedade. E Zhuangzi, aqui, ele dá para a natureza, ou para tudo que existe fora de nós, fora da mente humana, a possibilidade de uma consciência objetiva sobre o processo de transformação de todas as coisas. Quem faz isso também na nossa tradição católica é Paulo. Paulo também falava que a criação aguarda ansiosamente a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Então, Zhuangzi faz exatamente a mesma coisa que Paulo. Ele dá para a natureza a consciência de si mesma. E literariamente falando, essa ideia teve um impacto muito grande na produção de poesias, por exemplo, lá da China. Um dos poetas mais famosos chineses, um cara chamado Li Bai, ele tem várias poesias onde a perspectiva da própria solidão, da tristeza dele, até de quando ele ficava bêbado e muito triste e muito abandonado, era sempre da perspectiva de uma montanha ou de uma árvore solitária que o via o seu desespero e tinha pena dele, ou se identificava com ele. Tudo o que se transforma converge.
Eu sei que esse ano é um ano de mudanças para a maioria de nós. De alguma forma ou de outra, com diferentes intensidades, todos nós sofremos algum tipo de mudança nas nossas vidas. E por mais que todas as mudanças gerem desconforto e elas gerem uma grande ressaca existencial, a liberdade que a gente consegue encontrar entendendo que não só a gente, mas todo o universo está em constante transformação junto conosco, é uma liberdade muito grande e é impagável consegui-la. Se eu estou em um processo de transformação onde não só eu, não só as pessoas que eu conheço, não só o meu país, não só o mundo, mas todo o universo está envolvido ativamente, então a natureza, o mundo e tudo que existe entre os céus e a terra são meus aliados nesse processo e não os meus inimigos. E por mais que seja dolorido e confuso muitas vezes, existe uma liberdade muito grande em entender que todas as coisas estão se transformando e nós também estamos nos transformando. E tudo o que se transforma converge. Nós não estamos sozinhos, sem rumo nenhum, abandonados num universo que, na melhor das hipóteses, não liga para nós e, na pior das hipóteses, nos odeia. Muito pelo contrário, existe um movimento universal no qual nós estamos inseridos e nós fazemos parte, uma pequena parte, mas uma parte muito gloriosa, de um todo. E, por fim, é um exercício importante e muito significativo nós conseguirmos fazer igual o Tzu do começo do capítulo. Sentar de uma forma meditativa, olhar para o céu de uma forma contemplativa e acabar se perdendo nesses pensamentos. Esquecer de nós mesmos por um breve momento e aceitar que nós fazemos parte de um grande processo de transformação de todas as coisas e que nós estamos nos tornando um com elas. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi o Bienal do Livro, episódio 2. Espero ver você aqui de novo semana que vem e até a próxima.